Bom dia, pessoal, como vai? Tudo bem? Cá estou eu com minha cara de sono de novo. Me escreveram falando que eu tô gravando os vídeos parecendo que eu cheguei da balada às 6 da manhã. Só se for balada espiritual, viu? Confesso, rave espiritual. Mas vamos lá. Essa semana a gente está encerrando a leitura da porção de Vayechi. Hoje eu estou focando nos parágrafos de 106 a 109 do Zohar, oitavo ano de leitura. Bom, existe um fenômeno que eu vou explicar para vocês tecnicamente e que aí o Zohar vai dar um significado espiritual para isso. Quando uma paraxá acaba no texto da Torá, né, quando uma porção da Torá termina no pergaminho da Torá, geralmente você tem um espaço em branco para começar a próxima paraxá. Não é sempre que acontece, mas em geral você tem isso. E aí você chama então essa paraxá de aberta, paraxá ptuchá, que é mais ou menos como a gente usa até hoje, né, num livro normal, numa diagramação de livro. Acaba um capítulo, tem um espaço para você saber que o próximo capítulo vai começar, né? Agora, em algumas parashiot não acontece isso. Quando acaba a paraxá, logo depois começa outra. E se você não sabe, né, que é uma nova paraxá, você pode achar que é o mesmo texto. Isso se chama paraxá stumá, uma paraxá fechada, né? Ela não tem espaço entre uma e outra. E justamente na Paraxá de Vaigash para Paraxá de Vayechi, que nós estamos lendo essa semana, então da Paraxá da semana passada para dessa semana, acontece isso. É uma Paraxá fechada, tá? Então os textos são juntinhos. Bom, e aí o Zohar vai perguntar por quê que isso está acontecendo aqui, né? Por que esses dois textos estão conectados aqui? Bom, e uma explicação, eu vou te dar duas explicações que o Zohar traz. Uma delas é bem bonita, muito legal, e outra é mais mística, né? Não tão bonita, mas bem mística. A primeira diz o seguinte, que como essas porções estão falando, vão ligar com a morte de Jacó, elas são fechadas porque Jacó está fechando seus olhos, né? Então essa é a que é, digamos, bonita, eu acho, muito interessante. Agora, a segunda vai dizer que a ligação entre as duas parashiot serem fechadas é o seguinte: na porção de Vayechi, como eu falei, a gente vai estar lendo da morte de Jacó, e existe um fechamento cósmico, vamos chamar assim, um fechamento de energia quando um justo do tipo de Jacó morre, né? Quando uma pessoa do nível de Jacó morre, quando uma pessoa do nível espiritual que Jacó tem morre, a gente acaba perdendo uma grande fonte de energia, de grandes bênçãos, uma grande fonte de vida. E aí, inclusive, o Zohar vai falar que é por isso que você tem depois a escravização do povo judeu no Egito, né? Por isso que depois as tribos vão ser escravizadas. Ele chega a atribuir a morte de Jacó. Bom, e aí o Zohar continua elaborando esse assunto, e na verdade a gente acaba entendendo que, obviamente, que isso acontece muito mais quando é uma figura como um Jacó, um justo, que a gente chama de Sadik, mas isso acontece, na verdade, em qualquer nível, em todos os níveis, né? Sempre que uma pessoa morre, a gente acaba tendo uma perda irreversível de energia que aquela pessoa deixava no mundo. E todos os bons atos que aquela pessoa praticava, todos os bons as boas repercussões que aquela pessoa tinha no mundo acabam criando, digamos, um vácuo, acabam criando um vazio no mundo que depois é muito difícil você recompor. Ou seja, toda morte de um ser humano, e principalmente dos seres humanos mais conectados, como eu falei, com o lado bom e de justiça, cria uma dificuldade muito grande para o mundo, né? Cria uma mácula, vamos chamar assim, muito grande para o mundo. Então o Zohar vem com essa ideia muito bonita também, muito bonita e muito mística, de que a morte de uma pessoa não é só um evento físico, não é só uma dor emocional que nós temos, mas ela cria realmente um problema espiritual, vamos chamar assim. E portanto, sempre que uma morte ocorre, a gente tem que tomar, digamos, algumas providências, vamos chamar assim, para depois sanar essa morte, né? Recolocar as energias que foram perdidas. Como eu falei, no caso de Jacó, o Zohar diz que é por causa da morte de Jacó que o povo de Israel foi escravizado. Então a ideia é que o povo depois deveria ter feito alguma espécie de recompensa, compensar essa energia para não ter entrado nessa energia mais negativa. Como isso não foi feito, eles foram escravizados, percebe? Então sempre que a gente perde muita energia no mundo,
a gente tem que ver algum jeito de compensá-lo. Bom, como é que podem ser feitas essas compensações? É aquela coisa que a gente já sabe da Kabbalah, com todos os atos de espiritualidade que a gente tem, com bons atos, com estudo, né? Os próprios rituais de honrar uma pessoa que faleceu ajudam nisso, vamos dizer a Kabbalah, né? Você fazer o sepultamento, você respeitar os ritos religiosos que a pessoa tinha para você fazer a passagem dela, né? Então, por exemplo, no judaísmo a gente faz o Kaddish, a gente faz tem vários processos de luto, né? Tem um período de 7 dias de luto, de 30 dias de luto. Então, respeitar todos esses processos é justamente para você recompor esse tipo de energia e voltar a dar um equilíbrio para o universo que perdeu aquela energia daquela pessoa que se foi. Enfim, eu vou aqui fazer uma última reflexão agora mais do meu cunho, não é o Zohar que traz isso, mas eu acho que a gente sempre pode expandir esse tipo de mensagem, como eu também já fiz uma expansão do justo para qualquer tipo de pessoa, de que essa morte de que o Zohar fala não é necessariamente também a morte só de pessoas, né? A gente tem várias coisas que infelizmente estão morrendo o tempo inteiro. Situações que terminam são uma morte, casos que acabam são uma morte, coisas que se perdem na nossa vida são uma morte. Um objeto que se quebra é um tipo de morte, né? E todas essas pequenas mortes também estão deixando suas pequenas máculas energéticas no mundo, percebe? Então, me parece que o Zohar, de certo modo, está falando, e o Lúria vai realmente entender isso, que o nosso mundo o tempo inteiro está perdendo um pouquinho de energia, entrando nesses buracos de energia. E é parte da nossa função como ser humano ir recompensando essas energias, como eu falei. Não deixando que esses buracos fiquem existindo. Eles fazem parte da existência, é verdade, mas eu não posso deixar esses buracos lá. Então, na lição de ontem, inclusive, a gente viu que as pessoas que trabalham com espiritualidade são chamadas de segadores do campo, né? Outro nome que talvez a gente poderia dar é as pessoas que trabalham com espiritualidade são tapadores de buraco, né? As pessoas que trabalham com espiritualidade estão o tempo inteiro vendo onde que há problemas no mundo e vamos lá resolver, vamos lá tapar o buraco, né? Não é à toa também que uma das metáforas que se usa, né, para referir a pessoas trabalhando com espiritualidade é, por exemplo, Isaac, ele cavava poços. Né? O cavar poços é o quê? É você fazer um buraco, mas não é um buraco qualquer, é um buraco que dá água, né? Um buraco que te dá vida. Né? Então é como falar assim, bom, tem a metáfora do pastor que cuida de ovelhas, né? Moisés era um pastor, Davi era um pastor. Então uma das metáforas é isso. Eu sei que existem buracos na vida, tudo bem, faz parte, mas aí o que eu faço com esses buracos? Ou eu transformo eles em poço, como Isaac, e faço sair água, ou eu tapo esse buraco. Se ele não puder pelo menos sair água, que pelo menos ele não seja fonte de machucar alguém, né, de danos para alguém. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.